Então, gente, começando mais um curso aqui, tá? Mais uma aula, mais um assunto de processo penal, né? Vamos dar início aqui, né, gente, ao curso jurídico e policial em casa, né? Você pode ter todos os materiais aí, né? Todos os slides, basta você deixar uma mensagem aí na descrição do vídeo que eu disponibilizo para você o material. Então, aqui é uma prévia do inquérito policial, Código de Processo Penal, né? Então, inquérito policial, né? Divisão de atribuições e a visão constitucional do inquérito. Então, nós temos o artigo 144, né, gente, da Constituição, que nos diz o seguinte: a segurança pública é dever do Estado. Então, o Estado tem o dever de nos dar segurança pública, direito e responsabilidade de todos. Então, é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade, ou seja, da isenção de perigo ou segurança das pessoas e do patrimônio. Então, ele tem, por característica, a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, ou seja, a segurança das pessoas e a segurança dos patrimônios, através dos seguintes órgãos: da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, que não é instituída pelo Brasil, as polícias civis, polícias militares e o Corpo de Bombeiro Militar. Então nós temos aqui, né, os seguintes órgãos que são responsáveis na segurança pública, estampado no artigo 144 da Constituição: Polícia Federal e Rodoviária Federal, em âmbito da União; Polícia Civil, Polícia Militar, em âmbito dos estados e dos municípios. Parágrafo 8º, muito importante: os municípios poderão constituir guardas municipais. Então, os municípios, eles podem constituir o quê? Os seus guardas municipais, destinados o quê? À proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, para a prevenção de crimes. Então, segundo os doutrinadores, colocam a guarda municipal como uma polícia administrativa. A Polícia Federal e a Polícia Civil é dita como a Polícia Judiciária. E, por outro lado, a Polícia Rodoviária Federal e a PM é tida como uma polícia administrativa. Polícia Judiciária, aquela que é incumbida, o quê? Em caso de investigação, né? E nós temos a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, que é uma polícia ostensiva. Nós vamos ver aí. Então, aqui nós temos a Polícia Administrativa e a Polícia Judiciária. Polícia Administrativa é para prevenção das infrações penais. Um policiamento ostensivo para evitar a prática de crimes. Nós temos a PM, PRF, a Guarda Municipal e a Polícia Legislativa. Já a Polícia Judiciária é em relação à repressão dos crimes, ou seja, para reprimir aquele crime pelo qual a Polícia Administrativa falhou. A Polícia Administrativa falhou em determinado crime, aí entra a Polícia Judiciária para poder reprimir e investigar os crimes que não foram evitados pela Polícia Administrativa. É a Polícia Judiciária porque quando o Judiciário pede um apoio, a polícia, para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão. Quando o Judiciário pede um auxílio à Polícia Civil, né? Ou a Polícia Civil pede uma autorização ao Judiciário para cumprir um certo mandato. Então, a Polícia Judiciária é a polícia que nos interessa, você que vai fazer o concurso da Polícia Civil ou da Polícia Federal. A Polícia Judiciária faz duas funções básicas. Além da investigação, que é a repressão de crimes, também exerce a função de polícia judiciária para cumprimento de mandados, busca e apreensão ou de prisão, juntamente com o judiciário. Então, nós temos a Polícia Administrativa, que é pela PM, pela PRF e a Guarda Municipal, para alguns autores e doutrinadores, e a Polícia Legislativa, para a prevenção das infrações penais, o policiamento ostensivo para evitar a prática de determinados crimes. E a repressão,
investiga os crimes que não foram evitados pela polícia administrativa. Polícia judiciária por quê? Porque o judiciário pede um apoio em conjunto. Eles fazem o quê? O mandado para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão. Temos a polícia de prevenção de maneira fardada, ostensiva nas ruas para evitar o crime. No âmbito estadual, temos a PM, a Polícia Administrativa com maior efetivo. Temos a Polícia Federal e a Polícia Civil com a atuação de investigar, de reprimir, de repressão, né, a criminalidade, quando a Polícia Administrativa não for capaz de evitar, pois a Constituição dá esse comando. Então temos a Polícia de Prevenção, né, de maneira fardada, a Polícia Ostensiva, né, para evitar a prática de um crime. No âmbito estadual temos a PM, que é a Polícia Administrativa com maior efetivo. E a Polícia Federal e a Polícia Civil, com a atuação de investigar, de reprimir a criminalidade, quando a Polícia Administrativa não for capaz de evitar. Assim como o Sistema Único de Saúde, né, nós temos também aí o Sistema Único de Segurança Pública. Então, o SUSP. Temos aí o SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, dito pela Lei 13.675 de 2018. Qual a finalidade do SUSP? É realizar o serviço de segurança pública por meio de uma atuação conjunta, coordenada, integrada das polícias da União, dos estados e municípios. Então, nós temos a finalidade do SUP, né, do SUSP, que é realizar o serviço de segurança pública por meio de uma atuação conjunta, coordenada, integrada das polícias da União, dos estados e dos municípios, tendo como observação a atuação de cada polícia, cada uma no seu quadrado. Então, a polícia administrativa não pode fazer as atribuições da polícia judiciária. Beleza? Tem exceções? Tem exceções, mas, em regra, a polícia administrativa não cabe a ela investigar determinados crimes. Como a Polícia Administrativa para a Prevenção de Infrações Penais, nós temos a Polícia Judiciária para reprimir a criminalidade no apoio do Judiciário. O órgão central da segurança pública é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Antes era tido só como Ministério da Justiça. Hoje é tido como Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, o órgão central da segurança pública é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quais são os seus integrantes? Os integrantes do órgão central da segurança pública do Ministério da Justiça e Segurança. Então, nós temos os integrantes estratégicos, que são os entes federativos e o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social, que existe nos 3 entes federados. E nós temos também o quê? Os integrantes operacionais. Nós temos os integrantes operacionais. São os que executam o serviço de segurança pública. Além das polícias, né? Polícia Federal, PRF, Polícia Civil. Nós temos outros aqui. O sistema penitenciário, os órgãos de perícia, o agente de trânsito, o guarda portuário, a Secretaria Nacional e Estadual, Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Então, nós temos integrantes operacionais, que são os que executam o serviço de segurança pública, além das polícias citadas lá no artigo 144 da Constituição, né? Nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. A Ferroviária Federal não se enquadra no SUSP. Beleza? Nós vamos ver aí. Polícia Civil, Polícia Militar, os guardas municipais. Então, além desses, nós temos o sistema penitenciário, os órgãos de perícia, o agente de trânsito, o guarda portuário, a Secretaria Nacional e Estadual, Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Não integram a SUSP. Então, não integram a SUSP. A Polícia Ferroviária e os órgãos do sistema socioeducativo. Então, não integram o SUSP, a Polícia Ferroviária e os órgãos do sistema socioeducativo.
Aqui no Rio, antigamente chamava de FEBEM, né? Atuação Disciplinar de Adolescentes Infratores, que praticam atos infracionais, né? Que são o quê? Aqueles maiores de 18 e menores de 18 anos. Nós temos a Polícia Administrativa. Então, a Polícia Administrativa, nós temos a PM, Polícia Militar, que é o policiamento ostensivo em vias públicas. É o policiamento preventivo, ostensivo. Então, o parágrafo 5º do artigo 144 nos diz: as polícias militares cabe à polícia ostensiva pela preservação da ordem pública e aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Então, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Nós temos também a PRF, como a Polícia Administrativa. Patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. O parágrafo 3º do artigo 144 nos diz: a Polícia Ferroviária Federal, um órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo nas ferrovias federais. O Brasil não adota a Polícia Ferroviária Federal. Os guardas municipais. Os guardas municipais, por parte da doutrina, são considerados como a polícia administrativa, pois é um policiamento ostensivo que serve para a proteção dos bens e serviços e instalações municipais. Os guardas municipais é tido pela maioria da doutrina como um policiamento ostensivo para a proteção de bens, serviços e instalações municipais. O parágrafo 8º do artigo 144 nos diz: os municípios poderão constituir o quê? Seus guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. E temos também a Polícia Legislativa, né? Em âmbito da União e em âmbito dos Estados. A Polícia Legislativa em âmbito da União e âmbito dos Estados. E a manutenção da ordem pública tanto não por haver autorização expressa para investigar, quanto por ser a atividade de polícia judiciária da União, exclusiva da Polícia Federal. Então, a Polícia Legislativa não cabe a ela investigar. O que é a Polícia Legislativa? É aquela polícia onde tem a Câmara dos Deputados, seja a Câmara na ALERJ, na Câmara dos Deputados Federais, no Senado, tem a própria polícia ali dentro. Tem um julgado do STJ, né, do STF, que ali dentro a Polícia Legislativa poderia investigar, poderia abrir inquérito. Mas é só um precedente aí, nós vamos ver. Então nós temos o artigo 51 da Constituição que nos diz: compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre sua organização, funcionamento e sobre a sua polícia. Polícia Legislativa na Câmara dos Deputados. Compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre sua organização, funcionamento e sua polícia. Polícia do Senado Federal. E compete às Assembleias Legislativas dos Estados, né, dispor sobre seu regimento interno e a polícia. A Polícia Legislativa é uma polícia administrativa. Não está no rol do 144. Tem a função de manutenção da ordem pública. Não para investigar, pois cabe à Polícia Federal no âmbito da União investigar, assim como a Polícia Civil no âmbito dos Estados investigar. Temos a súmula 397 do STF, que nos diz o seguinte: o poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regime, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito. Ou seja, o poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no caso de crimes cometidos dentro das suas dependências, em prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito compreende a Polícia Legislativa. Não cancelada oficialmente, mas superada pela maioria da doutrina. Duvidosa constitucionalidade, né? Pois
ato infraconstitucional não pode inovar no ordenamento jurídico, instituído atribuição não expressamente outorgada pela Constituição. Então, isso aqui não foi outorgado pela Constituição, né? É um ato infraconstitucional. Então, a legislação, o ordenamento jurídico, a Constituição, não deu esse poder para a Polícia Legislativa por ser uma polícia administrativa. Foi um ato do STF, uma súmula, que deu esse entendimento, um ato infraconstitucional. Atuação de uma polícia judiciária, excepcionalmente como polícia administrativa. Então, nós temos a atuação de uma polícia judiciária, excepcionalmente como polícia administrativa. A Polícia Federal, como Polícia Marítima, Aeroportuária, de Fronteiras, Prevenção ao Tráfico de Drogas, Contrabando e Descaminho. Então, aqui a Polícia Federal, excepcionalmente, atuando de forma o quê? De acordo com a Polícia Administrativa, né? De acordo com o policiamento ostensivo, né? A Polícia Marítima, como a Polícia Aeroportuária, de Fronteiras, de Prevenção ao Tráfico de Drogas, de Contrabando e Descaminho. Então, aqui a Polícia Federal atuando de forma para prevenir o crime, de forma ostensiva. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como um órgão permanente, organizado e mantido pela União, e estruturada em carreira, destina-se: inciso 1. Apurar infrações penais contra a ordem pública e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha uma repercussão interestadual ou internacional e exige uma repressão uniforme, segundo dispuser em lei. Então, a Polícia Federal, ela destina-se o quê? Ela destina para apurar infrações penais contra a ordem política, e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses de quem? Da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha uma repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. O inciso 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes. Então, cabe à Polícia Federal o quê? Prevenir e reprimir o quê? O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo de ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Cabe à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, assim como o contrabando e o descaminho. Exerce também as funções de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteira. Então, a Polícia Federal exerce as funções de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Exerce também com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Observação: existem outras atuações definidas em lei para a Polícia Federal, como que imigração, passaporte e registro de estrangeiros, controle de segurança privada, cabe o quê? A Polícia Federal, controle de armas de fogo, segurança do presidente e de candidatos à presidência da República também compete à Polícia Federal, e a cooperação internacional entre tratados internacionais, multilaterais e bilaterais. Então, gente, de início vamos ficar aqui só com essa parte, tá? Não é muito grande essa prévia do inquérito policial e a gente vai seguir para a próxima aula aí.